Vamos lá, galera, terceira parte do vídeo. Espero que você tenha gostado das duas primeiras. Essa parte, galera, a gente volta a falar sobre educação infantil, tá? Mas a parte competitiva. Como é que é dar aula para criança em que tá começando a participar de competições? Como é que é lidar principalmente com a derrota? Com a vitória todo mundo sabe, todo mundo se diverte. E com a derrota, como é que faz? Ele explica lá. Bom vídeo, galera. Valeu! Professor, continuando nosso assunto, que eu queria voltar, e eu acho isso importante, a tua opinião. Como é que é para ti a separação da criança que está começando a virar competitiva? Como é que ele dá com a derrota? Ah, então, dentro da UDESC, por exemplo, que é onde eu estudo, né, faço bacharelado lá, a gente tem muitos professores que defendem a não competição, né? São totalmente contrários à competição, que a competição estraga, enfim, a criança e por aí vai. E tem outros que defendem, não, a competição é sadia e tudo mais, né? Eu sou daquele em cima do muro, né? Por que em cima do muro? Porque eu concordo com um e concordo com o outro. Eu acredito que a competição, ela deve sim estar presente na vida do ser humano desde o começo. Então, a partir do momento que tu consegue trabalhar a competição de uma maneira sadia, ela é muito válida para a vida do sujeito. Por quê? Porque ao sair da onde ela estiver, ao sair da escola, na própria escola, enfim, mas vamos já falar um pouco mais. Quando ela sai da escola, quando ela está no terceiro ano do ensino médio, terceirão, ela está competindo com outros tantos que estão no terceirão com ela, nessa mesma escola, que estão em outras escolas que já saíram do terceirão e que estão buscando uma vaga no ensino superior. Então, quando a gente fala, por exemplo, do vestibular, é uma grande competição. Então, extinguir da vida da criança a competição, tu tá fazendo um mal tremendo para ela. Porque a primeira derrota que ela tiver na vida dela vai ser tão frustrante que tu não sabe se ela vai conseguir se levantar dali. Então, trabalhar com a competição é muito importante. Óbvio, a gente não pode extremar, deixar tudo ao extremo, né? Senão a gente vai ver cenas como a gente viu já várias vezes na gincana, do aluno perder e não saber perder, e vir para cima da gente, questionar e ser mal educado, enfim, que isso acontece. Então, quantas vezes a gente viu os próprios pais, Paulinho, brigando com a gente, uma coisa assim tão desnecessária que acaba fazendo com que a criança seja cada vez mais competitiva. Isso é... E a gente justamente quer isso, quer pegar os pais para nós, trazer com a gente para poder Não, fomentar a a gente... ideia de que o esporte é uma coisa boa, né? Sim, com certeza. Mas esse é o ponto, né? Então, a competição, ela deve ser trabalhada de maneira sadia. Sempre de maneira sadia, né? Mas óbvio, a gente não pode ficar só na competição. Tem que ter sempre um meio termo, né? Entre as coisas. É importante, né? Então, com certeza. Então, trabalhar o desenvolvimento da criança com a competição e com a cooperação sempre, né? Com esses dois pontos. Mas, como tu perguntou, a pergunta é como lidar com a derrota, né? Eu acho que só lida com a derrota perdendo. Então, fazer com que a criança perca, né? Principalmente aquela que não sabe perder, Paulinho. Então, tu trabalhar com ela assim, ó, por exemplo, eu tenho um aluno que não sabe, tô inventando aqui, tá? Tem um aluno que não sabe perder de jeito nenhum. De jeito nenhum ele não sabe perder, toda vez que ele perde ele chora. O que eu vou fazer para ele aprender a perder? Ele vai ter que perder. Até parece meio óbvio assim, mas por quê? Não, mas tá certo. Quando ele perder, e eu for lá e falar para ele assim, ó, hoje tu perdeu, mas amanhã tu vai ganhar. E no outro dia ele ganhar, ele vai entender que, poxa, quando eu perder é porque eu tenho que aprender onde eu errei, ali onde foram os meus principais erros, para agora eu conseguir ganhar. Então eu vou lá, mostro os erros dele, mostro o que fez ele perder e ajudo ele na próxima a vencer. O que eu não posso fazer é fazer ele perder sempre e não ensinar para ele o porquê que ele tá perdendo. Entendeu? Então ele perde, eu mostro para ele por que ele tá perdendo, a gente evolui para depois ele ganhar. E assim é a melhor forma de trabalhar com a derrota, não só no esporte, mas na vida. Então, quando tu perde, tu aprende que, pô, o que me fez perder, né? O que me fez cair? Não, então nós vamos melhorar isso para poder levantar, para poder vencer. Perfeito, cara, perfeito. É isso mesmo. A gente tem que. Até porque até mesmo o adulto, mesmo no esporte amador, o profissional nem se fala porque ele tá querendo não querer, é o trabalho dele, ele tá jogando ali também por dinheiro, né? Pelo ganha-pão dele e tal. A gente sabe que o pessoal no esporte amador que não ganha, não tem a vida profissional, a gente sabe que a gente quer ganhar. Então, se até o adulto fica frustrado na derrota, imagina quanto mais a criança, né? Sim, com certeza. Pessoal, voltando, se alguém quiser fazer pergunta, a gente tem mais uns 15 minutos de live aqui.
fique bem à vontade para fazer mais perguntas. Novamente, Mai, brigadão pelo seu questionamento. Se tiverem perguntas sobre fatos anteriores, pessoal, fica bem à vontade, tá? Vamos trocar de assunto bem rapidinho e vamos tocando. Cara, a gente está falando de esportes de maneira geral, lembrando que esporte é vida, esporte é saúde, esporte é academia, esporte é jogar bola, esporte é correr, esporte é pular, não interessa o que tu faça. Esporte é a brincadeira. E a brincadeira é a vida. É isso que é importante, o resto vale a pena, mas a gente sabe que não é 100% saúde, né? Então, cara, a minha pergunta agora, a pauta que eu queria entrar contigo é sobre a mídia. Como é que tu vê a mídia em relação ao esporte? A gente trabalha muito, eu trabalho hoje com handebol hoje, né? E não é fácil. Meu Deus, quantos mundiais importantes que o Brasil já disputou, título que a seleção feminina de handebol teve, mas não foi valorizado. Foi valorizado só depois que o título apareceu, tá? Mas canal nenhum, nem em canais de TV, canais pagos, né? Então eu quero que tu comente um pouco sobre a mídia em relação ao esporte e fica bem à vontade para falar ou do handebol ou de qualquer modalidade que tu queira. Então, quando a gente fala quando a gente fala do esporte em si, a gente sabe que o futebol no Brasil, ele é super valorizado, né? Então, quando se trata do futebol, a mídia, pá, fantástico, hein? Meu Deus, futebol isso, futebol aquilo, futebol, a volta do futebol agora na época da pandemia, a volta do futebol deve voltar, não deve, enfim, muito futebol, né? Então, quando a gente fala de mídia e futebol, beleza, tá top, tem uma ótima cobertura, sempre incentivando a prática, todos os comerciais levam a isso, né? Quando a gente fala de comerciais esportivos, qual é o esporte mais utilizado nos comerciais esportivos? É o futebol, né? Então, tu liga a televisão, o primeiro comercial esportivo que tiver, eu garanto que vai ter um cara chutando uma bola. Óbvio que é o esporte mais popular do mundo, enfim, blá blá blá. Só que a gente acaba esquecendo os demais esportes, né? Eu e tu não estamos aqui por causa do futebol, por exemplo. Nós estamos aqui por causa de outros esportes que nos fizeram experimentar a competição, enfim, a educação física nos veio através do esporte. E é muito importante a gente pensar nisso. Aquele cara que pensa que o único esporte do mundo é o futebol, ele tá muito errado, né? Mas talvez o erro não seja nem dele, seja da própria mídia. Daí é onde a gente vem falar que hoje em dia, por exemplo, o handebol, que é o esporte que eu pratico, que eu praticava e que tu trabalha, ele é pouquíssimo valorizado. O que a gente vê do handebol hoje na televisão aberta? Nada, né? Então, e as pessoas ainda são cara de pau de cobrar, né? A seleção feminina, por exemplo, quando foi eliminada no Mundial lá, e foi cobrada porque foi eliminada cedo, porque não venceu. Pô, cara, elas tinham acabado de ser campeãs mundiais e o título dela ninguém valorizou, né? Agora a derrota foi, meu Deus, criticadíssimas, enfim. Cara, elas estão lá, vai duvidar se não estão tirando dinheiro do próprio bolso para jogar pela seleção. Então, tipo, e tudo isso é por culpa do esporte, né, cara? Tudo isso é por culpa do esporte, não da mídia, né? Que não valoriza os demais esportes. Então, eu fico até um pouco incomodado, assim, de pensar nesse tipo de situação, né? Porque, querendo ou não, a mídia exclui toda a possibilidade de crescimento de outros esportes. A gente tinha até o crescimento muito grande do vôlei, né, cara? O vôlei, finais de Superliga foram transmitidas na TV aberta. A gente até tinha uma transmissão do futsal, mas aí, pô, futsal e futebol estão ali na mesma pegada. Mas quando a gente tinha a transmissão do vôlei, pô, era muito massa. Por exemplo, aqui em Florianópolis o vôlei foi muito difundido, né? Ficou muito popular por conta da CIMED. Então, nunca me esqueço, quando tinha o Giba jogou aqui, né? Chegou a jogar na CIMED um Chegou ano a jogar. ali. Então, tipo, o Giba tá na CIMED, mas enfim, o Bruninho, cara, ele jogava na CIMED e direto ele tava no Angelone ali. Então, se fosse no Angelone, tu encontrava o Bruninho ali comprando as coisas da casa dele. Então, tipo, era algo que era muito legal aqui em Florianópolis, né? O vôlei, enfim. Mas mesmo assim, acabou. Não tem mais, né, um incentivo, nada. Então, a mídia, ela acaba excluindo bastante os demais esportes. Perfeito. Cara, tem mais uma pergunta aqui da Mai, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Deixa eu te ler aqui pra ti, ó. Crispim, que modalidade você usa na sua... Ah, tá, entendi. Que abordagem você usa nas suas aulas? Que viés você segue objetivos futuros para os seus alunos? Então,
Como eu falei antes, não vou lembrar agora qual é a abordagem, tá, o nome, mas é porque não utilizo só uma. A gente trabalha com uma mescla, é aquilo que está no plano da escola, mas quando a gente fala da aula em si, a gente trabalha muito com o lúdico, né? Com a criança, ela também ter e com a liberdade, e a criança ter a liberdade de construir aquilo que ela, digamos assim, prefere. Não sempre, mas, por exemplo, vou fazer um circuito motor, tá? Em educação infantil, vou trabalhar o circuito motor com a educação infantil. O primeiro de tudo dentro do circuito motor é deixar com que a criança, ela mesma, faça do seu jeito aquele circuito. Então eu não vou lá e digo para ela como ela deve fazer. Ela vai construir o seu caminho, né? A abordagem é mais construtivista dentro da educação física. Então a criança vai construir o seu caminho. Então ela vai passar pelos obstáculos do jeito que ela quiser. E aí depois disso, depois do jeito que ela quiser, eu também vou lá e passo a minha forma de passar, de transpor os obstáculos, e aí ela vai escolher entre a minha e a dela. Geralmente ela vai escolher a dela, porque é o jeito que ela pensou, o jeito que ela prefere, e aí a gente trabalha nisso. Mas às vezes não, às vezes a dela ficou muito difícil e a minha ficou mais fácil, então ela vai pela minha. Então é deixar também a criança construir a sua própria ideia, a sua própria forma de transpor, por exemplo, os obstáculos. Mas dentro dos mais velhos, por exemplo, que a gente não trabalha, agora vou dar um outro exemplo, né? Eu falei do circuito motor, que é para os menores, agora eu vou falar dos mais velhos. Fazer com que a criança ela se sinta intrigada a construir por exemplo, uma estratégia para vencer a outra equipe. Então a gente trabalha, vamos supor, deixa eu ver, uma brincadeira muito popular dentro da educação física geral. Pique-bandeira. Eu não vou simplesmente falar, explicar a brincadeira do pique-bandeira e fazer com que a criança ela só jogue sem pensar. Não. Entre cada rodada eu digo para elas se reunirem e traçarem a sua estratégia. Qual vai ser o nosso plano? Então, qual vai ser o nosso plano para vencer a equipe adversária? E aí eu vou lá e vou dando dica para um, dica para outro, e aí a gente vai deixando com que elas construam aquele jogo, né? Quando às vezes, por exemplo, a gente pede para elas construírem uma brincadeira, a gente dá o que a gente quer trabalhar mais ou menos, dá um exemplo de brincadeira, e agora vocês constroem a brincadeira de vocês. E assim a gente vai trabalhando nas aulas de educação física. No futsal, como eu falei, a gente trabalha muito o jogo. É sempre o jogo. Então, Matheus, é o tempo inteiro de jogo? Não. O jogo que eu digo a gente vai trabalhar aquilo que o futsal faz. No futsal tem, por exemplo, o goleiro saindo e ele vai ali saindo com o fixo e com o ala que desce, por exemplo, para sair. Quem joga futsal vai entender um pouco mais. Então, tem o fixo e o ala aqui abertos. E tem o goleiro. Eu vou sair com o fixo, eu vou fazer isso e aquilo outro. Então, somos 3 pessoas. 2 de linha e 1 de gol. E do outro lado eu vou colocar o quê? Eu vou colocar 3 pessoas também. 1 de gol e 2 de linha. Então eles vão jogar nesse formato, 3 contra 3. Ou então, 2 contra 2. Ou então, 1 contra 1. Mas a gente vai, nessa parte, trabalhando o jogo sempre. Aquilo que está dentro do jogo e, óbvio, de maneira dividida, mas aquilo que está dentro do jogo para depois a gente conseguir chegar num objetivo comum, que é o jogo em si. Perfeito. Matheus, estamos finalizando a nossa live aqui. Eu vou te fazer mais umas perguntinhas. Se quiser fazer um comentário no meio, fica bem à vontade. Claro. Tá? O que está faltando para a gente incentivar mais a nossa criançada a jogar? Por que antigamente nas gincanas, ou até os interséries, que só para saber, interséries são competições que aos sábados o colégio disponibiliza para a criançada jogar. A galera chega ao cúmulo, às vezes, de não ter interséries por falta de quórum, por turmas não se inscreverem. Tipo, escreveu só uma turma, não tem como liberar a competição. Então, Matheus, o que está faltando? O que a gente precisa fazer para a criançada voltar a se apaixonar pela modalidade? É nosso? É dos pais? Onde é que está o erro? Onde é que a gente pode tentar mudar? É difícil a gente chegar e apontar o erro assim, o erro é de fulano, o erro é de ciclano. Eu acredito que é um conjunto de fatores, como a gente falou antes, né? Mas só um contraste da minha época, né? Enquanto aluno. Eu era sempre o líder de turma, né? Dos jogos. Não sei se o Ian tá aí ainda, o Ian era da minha turma, ele tava assistindo a live. Daí chegava assim, a gente ia com 2 times, pô. Da mesma sala, tinha o time A e o time B pro Interséries. Olha só que loucura. Então, por exemplo, era futsal, tá? A gente tinha 7 guris num time, 7 guris no outro. Então era 14. Tinha 14 meninos na sala. Os 14 queriam jogar. Então a gente fazia 2 times.
E é muito massa a gente pensar que era porque a gente queria, cara. Ninguém nos obrigava a isso. E hoje em dia, a gente tem extrema dificuldade, em, como tu falou, em ter um time por sala, né? Então, primeiro ponto que eu acho que é importante, Paulinho, é o número de colégios. Porque na minha época tinha menos colégio que agora, tá? Então agora as crianças estão mais divididas entre os colégios. Então a gente tem menos alunos em cada um dos colégios, tá? O segundo ponto, esse desinteresse em massa pelo esporte que existe. Então esse desinteresse pelo esporte, ninguém quer saber do esporte e tal. E o terceiro ponto é também dos professores que pouco incentivam os seus alunos para a prática esportiva, né? Eu lembro que a Sandrinha sempre chegava e falava, vamos lá, quais são os times que a gente vai fazer e tudo mais, o que nós vamos fazer agora? Então, às vezes falta isso também. Fechou. Matheus, vamos começar finalizando a nossa live, mas antes tem mais uma pergunta aqui. O Gui, pô. O Gui arbitrou o handebol lá pra nós, lembra? Não. Aquele altão, pô. Do ano passado. Lembrei. Então, Matheus, aproveita e lê a pergunta aí, então, e responde para nós em 2 minutinhos, cara. Vocês acham que os profissionais de educação física das gerações passadas estavam esquecendo da ênfase na atividade física e apenas focando no ensino do esporte? Hoje estamos corrigindo esses erros? Então, a ênfase na atividade física e a prática dos esportes, sim, é aquilo que a gente estava falando antes, Gui. Tipo assim, antigamente... até hoje a gente ainda vê isso dentro da educação física, então só ensinar o esporte, mas a gente esquece da atividade física, não sei se era isso que tu queria perguntar, mas da atividade física em si, de tudo, né? Porque aí a criança que não sabia jogar, que não tinha a empatia com o esporte, ela acabava abandonando completamente a prática de atividade física, né? E isso acontece até hoje. Então as pessoas sedentárias de hoje são reflexo de uma educação física mal dada, de profissionais de educação física que focavam apenas no ensino do esporte, esqueciam de falar da beleza e da importância que é a atividade física, né? E tu pergunta se hoje a gente está corrigindo esses erros. Então, eu acho que varia muito de profissional para profissional. Explicar a importância da atividade física na vida do ser humano. Então, quantas vezes a gente teve uma aula teórica de educação física na vida? Foram poucas, né? Poucas foram as vezes que a gente teve esse contato dentro de sala de aula, de maneira teórica, para explicar a importância da atividade física na vida do sujeito. Então, isso acaba, sim, acontecendo e os sedentários de hoje são reflexo de uma educação física mal dada, com certeza, que não instigou na criança, que hoje é adulto, no adolescente que hoje é adulto, o amor e a vontade da prática de atividade física. Excelente, Matheus, excelente. Cara, para finalizar nossa live, vou te fazer uma pergunta. A gente não entrou nesse assunto, tá? Mas eu quero uma resposta aí bem... tentar ser o mais realista para ti possível. Cara, em época de coronavírus, em época de isolamento social... A criançada já não tem o interesse do esporte extra. Lembrando novamente, quando a gente fala de esporte, a gente não está se tratando só de esporte de quadro e campo. A gente está falando de esportes de maneira geral. Até o esconde-esconde não deixa de ser um esporte. Então, cara, em época de coronavírus, que recado que tu dá para os jovens ou crianças que estão querendo ingressar no esporte? E principalmente, que recado que tu dá para nós, para a criançada, assim que for liberado de modo mais geral, o retorno das atividades normais, vamos dizer assim. Então, hoje à tarde, inclusive, eu já estava dando aula ao vivo para meus alunos do quinto ano. Legal, uma live? Não, a gente faz na plataforma, no Google, entendi. Tá. Google Meet. E eu estava lá falando para eles sobre a importância deles praticarem atividade física nesse tempo, né? Então, não só para aqueles que querem ser atleta, Paulinho, para todos nós, né? A importância de praticar atividade física, mesmo em isolamento social, mesmo do jeito que está, manter o seu corpo em atividade, né? Manter o seu corpo saudável. É importante, gente. A gente não pode deixar com que esse tempo nos faça sedentários, né? São inúmeras as possibilidades de esporte hoje, de atividades físicas que a gente pode fazer dentro da nossa casa, em pouco espaço, mas a gente vai estar cuidando do nosso corpo, a gente vai estar cuidando da nossa saúde física e da nossa saúde mental, né? Nesse tempo em que muitas pessoas estão tendo essa dificuldade real de conviver, às vezes, com a própria família, só que só com a família, o tempo inteiro trancado dentro de casa, o tempo inteiro isso, o tempo inteiro aquilo. Então,
para nossa mente, é um tempo que a gente precisa se exercitar, né? Liberar endorfina, fazer com que o corpo sinta-se bem. E o corpo sentindo-se bem, a mente vai se sentir bem também. É uma forma da gente buscar o equilíbrio, viver uma vida boa e o esporte com certeza, tá? Isso aqui a gente fala com propriedade nos estudos que já foram publicados. O esporte é sim uma forma de a gente viver bem, de manter a mente e o corpo saudáveis. Perfeito, Matheus. Cara, te agradeço demais. Falamos com o professor Matheus Crispim, professor do Colégio Alfa, já foi atleta de handebol, hoje professor de futsal e educação física. Confere, professor? Fechou. Atleta de handebol a gente não precisa falar, a gente tentou ser atleta de handebol. Matheus, brigadão aí pela live, cara. Valeu, Paulinho. Pelo teu tempo disponível, é isso aí, cara. Tamo junto. Um abraço. Valeu, meu velho. Abração. Falou. Tchau, tchau. Falou, tchau, tchau.